Amém. Glória a Deus. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Se puder se colocar de pé, nós vamos começar a nossa reunião, nosso culto e também praticamente dar início, né? Começamos na semana passada essa série de mensagens, aonde o primeiro tema foi falado sobre resistência, mas eu quero abordar aqui um pouco antes de nós lermos um versículo. Eu quero falar sobre esse tema, superando limites, andando no limite. Estou trazendo essa mensagem, essa palavra, porque esse dia que eu tive, vamos dizer assim, resguardado, né? Eu fiquei buscando, aproveitando do momento que dava, porque foi bem desconfortável esse momento que eu estava com essa doença aí. E não achava posição e nem momento também para estudar ou para ler, enfim. Mas nos momentos que que dava para eu pegar, eu orando, buscando de Deus, refletindo também. Nós estamos entrando no mês de maio e sem nós percebermos, nós estamos já quase no meio de um ano. E a gente vendo, atendendo, conversando com as pessoas vivendo nos seus limites, alguns nos seus limites da sua saúde, alguns nos seus limites de sacrifício, outros nos seus limites financeiros e assim por diante. E como nós estamos num ano de superação, Deus me trouxe essa série de mensagens. Na verdade é uma palavra, e por conta do nosso tempo em ministrar as palavras nas madrugadas, então nós dividimos ela em quatro tópicos. E hoje eu vou estar falando sobre, o primeiro momento é mudando o meu futuro, ou mudando o nosso futuro. Vou abordar esse tema emendando na mensagem que o Lúcio trouxe na semana passada, falando sobre resistência. A resistência é quando nós estamos no limite da nossa situação. É no momento das resistências que precede o nosso milagre. É importante que nós possamos entender que quando nós estamos passando por momentos de dificuldades e de provas, faz parte de um processo para que a gente venha alcançar o melhor de Deus. E Deus me deu a palavra ao qual nós vamos trabalhar nesse mês de maio, falando sobre superando limites. E eu quero dizer para você que nós vamos trazer palavras tremendas aí nessas madrugadas de segunda-feira, e com a direção do Espírito Santo, nós vamos, em nome de Jesus, receber de Deus para as nossas vidas, e que nós venhamos aplicar na nossa vida, e nós venhamos ter um mês de maio abençoado em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aí hoje na primeira segunda-feira do mês de maio, e como eu falei, eu quero trazer esse tema, mudando o meu futuro. Depois, na semana que vem, eu vou falar sobre a sabedoria para isso, que é um pouco que eu vou já entrar na palavra de hoje. E eu quero começar com o Salmo, capítulo 90, se você puder abrir. Nós vamos ler um versículo e nós vamos fazer um momento de oração. Salmo, capítulo 90, eu quero ler com os irmãos o versículo 12, que diz assim... O versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Eu estou colocando esse texto como tema de abertura, porque eu quero que você faça uma autoanálise sobre a sua vida e qual é o seu projeto de vida para daqui, por exemplo, 5 anos. Você não precisa responder, mas eu quero saber, você tem o seu projeto de vida para daqui 5 anos? Você está preparado para o que você quer alcançar para daqui 5 anos? E eu quero ir até mais longe. Qual é o seu prospecto de vida para daqui 10 anos? Puxa, pastor, eu não tenho tempo de pensar. Pois é, mas a Bíblia chama a nossa atenção nesse sentido. A Bíblia nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, porque às vezes a gente é pego desprevenido. Esses dias eu vi uma frase na internet, e ela é bem a verdade. A pessoa colocou a frase assim: viva o seu dia como se fosse o último, porque talvez hoje ele possa ser. Porque eu entendo essa frase,
Porque a partir da hora que eu aprendi a viver o meu dia como se fosse o último dia da minha vida, como você, se eu soubesse, porque nós não sabemos o tamanho do nosso livro, é só Deus é quem sabe. E nós, seres humanos, somos campeões em protelar as coisas. Nós somos campeões em amanhã eu vou ver, amanhã eu faço, amanhã eu vou. E às vezes a vida nos ensina que isso não é bom, nós deixarmos coisas para amanhã. Porque quando nós pensamos que nós temos mais dias, depois eu faço, depois eu vejo. Não, a pergunta é, e se você soubesse que o seu último dia fosse hoje? O que o senhor faria, seu Celso? Se hoje o senhor começasse o seu dia e fizesse uma oração e Deus falasse para o senhor assim, hoje é o último dia da sua vida. Com certeza. Qual seria, vou colocar aí, Felipe, se hoje fosse o último dia da sua vida? Se a gente soubesse qual é o último dia da nossa vida, você pode ter certeza que a gente vai abraçar, que a gente vai sorrir, que a gente vai cantar, que a gente vai festejar, que a gente vai comemorar, mesmo quando não tem motivo para comemorar. Porque às vezes nós estamos num dia que temos que comemorar e a circunstância da nossa vida não permite que assim façamos. Por quê? Ah, não, porque tá difícil a coisa. Ah, porque não sei o quê. E se fosse o último dia? E se fosse o último suspiro? Com certeza, querido, se você viver o último dia, o seu dia como se fosse o último dia, você vai fazer a melhor refeição. Você vai parar um pouquinho para olhar nos olhos dos filhos, aqueles que já têm os netos, olhar nos olhos dos netos, aquele que tem os pais, olhar e dar um abraço nos pais. Porque nessa caminhada que eu tenho, que não vou colocar só uma extensa, mas ela também já não é curtinha. Esse ano, em julho, eu completo 20 anos de pastorado. E eu já vi tantas situações tristes de as pessoas deixarem para amanhã. E preste atenção, eu não sou melhor do que situações como essa que eu já passei, mas eu aprendi pastoreando as pessoas que a gente tem que saber aproveitar o momento como se fosse o último, porque às vezes nós programamos as coisas e elas não acontecem do jeito que nós planejamos. Então, querido, nós vamos falar nessa série de mensagens sobre esse tópico e eu começo trazendo essa reflexão desse Salmo capítulo 90, versículo 12. Ensina a contar os teus dias, porque quando eu fiz a pergunta foi um momento de reflexão. Você tem algo planejado para esse ano? Você tem algo planejado para os próximos 5 anos? E indo mais longe, para daqui 10 anos, eu não quero pensar no amanhã, o amanhã não pertence. Mas um dia, esse dia vai chegar. E a pergunta é, você está preparado? E a Bíblia aqui fala sobre a questão, para que alcancemos um coração sábio, prudente. Então esse momento é um momento de nós darmos início e um momento de reflexão. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, você ter um momento de oração, buscar da presença de Deus. Glória a Deus porque você está aqui. Como eu disse, hoje é a primeira segunda-feira do mês de maio, que nós possamos buscar da presença de Deus. Tem esse momento, busque da presença dEle, fique à vontade. Pai, nós oramos nessa manhã, nós colocamos na Tua presença as nossas vidas. Declaramos, meu Pai, o Teu poder e a Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, revele a nós nesses dias, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que conhece o nosso caminho, sabe o melhor. E nós, ó Pai amado, nos rendemos a Ti. Nós estamos aqui na madrugada de segunda-feira, começando a nossa semana, começando o nosso dia, diante do Teu altar. E pedimos, Pai, que o Senhor revele a Tua palavra em nós. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas. Visita-nos poderosamente nessa manhã. Assim eu oro, Pai, e declaro em o nome de Jesus. Deixa Deus falar com você através dessa canção, em nome de Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos a Tua presença nessa manhã. Deus, colocando diante de Ti, Pai, essa reunião que aqui nós estamos dando início, buscando do Senhor, buscando algo sobrenatural. Deus, que o Senhor revele a Tua palavra em nós, nesses poucos momentos que aqui nós estaremos. Que o Senhor, ó Deus, venha nos visitar poderosamente. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua palavra, de encontro às nossas necessidades. Meu Pai, em nome de Jesus, nós como igreja aqui, estamos reunidos no Teu altar, colocando, Deus, diante de Ti, essa semana que se inicia, esse mês de maio, declarando, Deus, que seja um mês poderoso, que seja um mês de bênçãos, que seja um mês de milagres, que o Senhor, ó Pai amado, em o nome de Jesus, visita, Senhor, ó Deus, cada coração que se encontra aqui nessa manhã, e aqueles que estão acompanhando essa mensagem, através, ó Deus, das redes sociais. Meu Pai, em o nome de Jesus, eu oro, Pai, declarando, em nome de Jesus, sobre todas as vidas que têm ouvido dessa mensagem, que o Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, traga direção, traga graça, que o Senhor faça, Senhor, ó Deus, o sobrenatural acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, venha sobre cada coração, que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, refrigério, que seja, Senhor, ó Deus, uma manhã de visitação, que seja, Senhor, ó Deus, um momento, ó Pai, de encorajamento, um momento de ensino, que o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, venha fluir sobre cada um de nós, que nós, ó Pai amado, em o nome de Jesus, venhamos alcançar o melhor do Senhor. Pai, visita cada um, Senhor, visita, Senhor, ó Deus, visita aonde há o vazio, que o Teu poder venha, e que o teu poder possa preencher todo o vazio. Que o Senhor, ó Deus, traga uma unção de cura àqueles, ó Deus, que se encontram enfermos. Que o Senhor traga, Senhor, ó Deus, uma porção dos céus em termos de sabedoria sobre cada vida, para que possam vencer os desafios, resolver conflitos. Meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa força, e diz a Tua palavra que é o socorro bem presente. E nós, ó Pai amado, nós nos reunimos no Teu nome nessa manhã, e invocamos o Teu poder e os nossos anseios, e o nosso socorro. E é por isso, Pai, que aqui nós clamamos a Ti, porque cremos, Deus, que o Senhor pode muito a nosso favor. Põe, Pai querido, a Tua mão sobre as nossas chagas, sobre as nossas feridas, sobre os nossos anseios, sobre as nossas preocupações. Pai querido, em o nome de Jesus, visita cada um de nós, meu Pai. Assim eu oro e declaro, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Pode se levantar, aliás, pode se sentar, né? E eu quero dar ainda mais um tempinho aí para você já preencher o seu envelope, a sua oferta já, para que quando chamássemos à frente já viemos todos prontos. Em nome de Jesus. Eu vou dar um tempinho aí para a gente dar início, enquanto você assim vai fazendo, vai preenchendo. Vou aqui batendo esse papo. Obrigado aí pelas orações, pelo apoio. Os irmãos, não sei se perceberam, há 15 dias atrás eu estava no culto e eu já estava enfermo desse influenza. Eu estava bem resfriado no último culto que eu estava. E assumi o compromisso de fazer a reunião de oração depois. E nós acabamos encerrando até a reunião de oração antes, né? Eu estava ali meio esticado nas 3 cadeiras ali, porque já estava difícil para eu ficar em pé. E aí deu 6h15, 6h20, a Zilda veio e falou, encerra já o negócio. Eu falei, não, Zilda, não é a hora. Ela falou, não, você não está bem, vai para o médico. E eu ainda na resistência, tá? Não é um testemunho para te contar, mas eu preciso te contar isso. Eu tinha minhas agendas, eu estava de serviço nesse dia. E aí fui para o plantão, depois vim para a faculdade durante o dia. Voltei para o plantão à noite, aí quando chegou a noite, aí atacou demais. E aí de lá eu já fui direto para o hospital. Aí não teve jeito. E aí fizeram os exames e falaram, ó, antes do exame o doutor falou, ó, é 2 situações, ou é influenza ou é Covid. E eu sou meio traumatizado, meio não, bem traumatizado da Covid. Eu falei, não, pode ser qualquer coisa, menos essa Covid, está amarrada a Covid. E eu amarrei a Covid, não amarrei a influenza, que deu a influenza, né? Falei, tá amarrado essa Covid. Falei mesmo, falei, não, vocês podem olhar meu histórico aí, meu histórico de Covid, misericórdia aqui nesse hospital. Então não vai ser a Covid.
Está amarrado em nome de Jesus. Esqueci de amarrar a influenza. Aí saiu o resultado. O senhor está com influenza. E aí fiquei acamado, queridos. E tomando remédio, o trem não sarava. E fui na terça-feira, fiquei no hospital no período do meio-dia, até o meio-dia, enfim. Quinta-feira eu voltei de novo para o hospital. Não sarava e estava tomando os remédios. Falei, meu Deus, é muito forte o resfriado. Muita dor, enfim. E aí na sexta-feira eu já fiquei doente, já não queria mais. Não que os outros dias eu queria, mas falei, agora já chega. E eu estava lutando já consigo mesmo. Eu acordei, tomei meu banho, não consegui terminar o banho, me sequei rápido e deitei já de novo. Enfim, fiquei nessa luta. Sábado que eu dei uma melhorada, tive uma recaída de novo. Aí fiquei mal de novo no domingo e não achei razoável estar na segunda-feira, porque isso é contagioso. Então eu, por exemplo, não queria faltar a aula, faltei a semana toda. E comentei isso com a professora lá. Falei, eu não queria faltar, professora, mas vocês iam saber que era influenza, vocês iam me tocar daquela. Ela falou, não, mas eu não ia ficar. Quando você entrega o atestado lá, se sabe que você está na aula, vai mandar embora. E tanto é que tem uns colegas agora que estão com influenza. Não que eu passei porque eu não estava lá, mas é porque está tendo mesmo esse surto. Então... Mas glória a Deus que eu estou feliz que hoje eu já estou por aqui, já estou bem melhor, graças a Deus. Então eu agradeço por isso. Mas entrando aqui na mensagem, hoje eu quero falar sobre esse tema, sobre o nosso futuro, sobre o meu futuro, sobre o seu futuro. Mudando o meu futuro. Por quê? Porque quem é responsável pela nossa trajetória somos nós mesmos. Eu comecei a mensagem trazendo esse versículo, ensina a contar os teus dias. Porque preste atenção, as ações de hoje vai refletir no nosso amanhã. As atitudes, as práticas que eu tenho hoje são aquilo que nós vamos colher, que eu vou colher no dia de amanhã. Às vezes, a gente vê pessoas que já têm aí um tempo de não ter alcançado algumas coisas e fala, fulano foi uma pessoa de sorte, fulano é uma pessoa de sorte. Ela é uma pessoa abençoada. E quando ela fala isso, ela dá a entender que ela não é. E isso não é verdade. O que a gente precisa entender é que nós alcançamos as coisas por meio de sacrifício. Às vezes a pessoa pega e fala e não entende isso. A pessoa às vezes fala assim, vê lá, por exemplo, o carro, propriedade exclusiva de Jesus. Põe lá o adesivo. Né? Ou o carro, vamos colocar o exemplo, o carro. E a pessoa enceba o carro e aí pega para dar uma carona. Não vou em tal lugar, porque lá tem barro e tal. Aí a pessoa pega e fala assim, outro, né? A pessoa coloca que é propriedade exclusiva de Jesus, mas ela não vai em qualquer lugar. E aí a pessoa pega e fala assim, o cara idolatra o carro dele. Mas às vezes não é que o cara idolatra o carro dele. A situação essa é porque às vezes ele conseguiu a coisa com muito sacrifício. Então quando ele consegue a coisa com muito sacrifício, eu estou citando o exemplo do carro, ele consegue a coisa com muito sacrifício, é muito penoso, é muito custoso, então ele cuida, porque ele sabe que se estragar é caro para arrumar. A pessoa que talvez ela passou por momentos de dores para ela alcançar, para ela conquistar, então é muito sacrificante para ela pagou o preço, ou está pagando o preço. Eu quero citar um texto aqui em Jó, capítulo 14, se você puder abrir, Jó, capítulo 14, como eu vou falar de limites, vivendo um momento de limites, a última mensagem dessa palavra, dessa série de mensagens, que eu vou falar, que é o tema, é muito forte, é os inconformados na linha do limite. São 4 mensagens, como eu falei, segredos da sabedoria na semana que vem, depois andando na dependência de Deus, e o último, segunda-feira, o tema é os inconformados na linha do limite. Porque como eu estou falando sobre superar limites, eu vou citar alguns exemplos bíblicos. E a Bíblia é repleta de pessoas que superaram seus limites, em meio aos seus sacrifícios, em meio às suas lutas, em meio às suas provas, em meio às suas dores. Aqui você pega um texto de Jó, capítulo 14, o versículo 1, é a história de um cara que passou por nada mais, nada menos, de perder tudo que ele alcançou, se declarando um homem de Deus.
Ele perdeu tudo que ele tinha num dia. E não é a situação financeira. Põe a situação financeira. Ah, pastor, o que mais? É algum ente querido? É, os filhos e filhas, diz a Bíblia. Ele perdeu tudo. O cara perdeu tudo e, como se não bastasse, Deus permitiu que o diabo tocasse nele sobre o aspecto da enfermidade. Jó, ele perdeu tudo. Um camarada que viveu as suas dores. E aí, no capítulo 14, ele nos ensina aqui nesse versículo 1: o homem nascido de mulher vive brevemente. E aí fala, cheio de inquietações. Eu vou repetir. O homem nascido de mulher, eu e você, fala aqui, vive brevemente. Lembra que eu comecei falando sobre o deixar para amanhã? Depois eu faço, amanhã eu faço. A história do filho. É muito importante você abrir a gente fazer esse momento de reflexão. Porque às vezes uma coisinha simples é capaz de mudar a história. Eu já testemunhei isso aqui várias vezes e eu falo isso por quem eu posso falar. Que eu não sabia o meu outro dia. Naquele meu momento de UTI hospitalar. E eu lembro bem que os médicos falavam, é um dia de cada vez. Um tijolinho por vez. Então, eu tinha uma missão naquele dia. A missão naquele dia era eu tentar resolver a minha vida. E eu, por várias vezes, como eu já testemunhei, os irmãos que acompanham mais a minha vida de perto já ouviram isso, eu escutava várias vezes os médicos falando, entre eles, que talvez eu não passava daquele dia. E eu comecei a fazer uma reflexão naquele momento, porque eu falei, mas e se acabar tudo? Eu tenho essa convicção que eu estaria com Deus, mas e a minha vida terrena? E o meu momento, daqueles que, ou você pensa que eu não passo por isso, daqueles momentos, amanhã eu faço. Não, hoje eu estou cansado. Por exemplo, os meninos, eu vou citar o exemplo dos meus, porque o filho, ele cobra as coisas do pai. Pai, vamos jogar uma bola? Eu lembro bem, e eles não esquecem disso. Eu, na verdade, já tinha esquecido de uma determinada situação. Eu lembro que eles falaram assim, eles eram pequenos, eles falaram assim, pai, nós queríamos chutar uma bola e tal. E a gente chutava a bola sempre na frente de casa. Aí naquele dia eu fiz diferente. Eu lembro bem que eu comprei uma bolsa de batata palito. E eu tenho meu fogareiro de fazer minhas comidas e tal. E eu lembro que eu fritei batata lá na calçada. Eu coloquei o fogareiro na calçada de casa num domingo à noite. No finalzinho do dia, por volta de 6 horas. Começamos ali a chutar uma bola e falei, eu vou fazer uma batata para nós. E eu coloquei o fogareiro lá na calçada, ou seja, eu fiz algo diferente que não faz parte da minha rotina. E é interessante, queridos, que esses dias meus filhos lembraram disso. Pai, eu nunca esqueço daquele dia que você fez aquela batata ali na frente de casa. E sabe o que eles falaram? O mais velho chega a me arrepiar, o mais velho está com 19, vai fazer 20. Aí ele falou, pai, o dia que der, você faz de novo um momento daquele. E olha que o meu filho mais velho, eu falo, ele não é criança, mas nós temos uma criança dentro de nós. E eu volto de novo para aquele meu momento do leito do hospital, e eu não lembrava da situação da batata. Eu lembrei de coisas que às vezes eles me pediam para fazer. E eu falava, amanhã eu faço, ou esse daí eu não faço. O exemplo, eu cito o exemplo do miojo, que ele queria comer o miojo, eu falava, o pai não come essa porcaria. Eu falava, pai, não come essa porcaria, rapaz. Eu não sou dessa época aí desses macarrão de 2 minutos aí. Você quer que o pai come um miojo? Vou fazer uma macarronada para nós. Comer uma macarronada. E eu lembro que lá naquele leito de hospital eu lembrava do miojo. E quando eu lembrava disso, que a história me levava para aquele momento que eu fiz essa negação, eu chorava no leito do hospital. E eles chegavam às vezes, os médicos, o enfermeiro, está doendo o quê, Pompilho? O que você está sentindo? Não, porque a dor era dentro. A dor era dentro. Às vezes a gente passa, Deus permite pelo momento de dor, para que a gente possa valorizar as coisas. E eu falo as coisas, as pequenas coisas. E para concluir esse testemunho, eu lembro que da minha alta médica que eu cheguei em Ponta Porã,
que os meus meninos estavam com fome, eles abriram o boliche, eu já contei essa história, eles chegaram em casa, eu fiquei sozinho em casa, a Cíntia foi fazer a compra e tal, e chegou com eles em casa. Nossa, aquela cena, cara, aquela cena foi o melhor remédio, quando eles entram por aquela sala, sabe, aquele momento de dor. Eu quero que você entenda, Deus permite a dor, para que quando você venha passar por ela, você venha viver as coisas e valorizar, mesmo que sejam pequenas. E eu lembro que quando eles entraram na sala com as sacolas de compra, que eu dei aquele abraço, aquele momento demorado, e aí eu falei, vamos assistir um filme, porque eu estava recomeçando, eu não ia voltar, eu estava recomeçando, e eu queria recomeçar diferente. E eles falaram, foi naquele momento, eu não tinha contado nada para ninguém ainda do miojo. E ele falou, pai, eu vou preparar um miojo para eu comer, porque eu estou com fome, hoje foi intenso. E nós estávamos na expectativa, eu nem almocei direito para você chegar. O filho falando isso. E eu lembro que eu falei para ele, se você vai fazer o miojo, você faz para o pai também. E eu lembro que naquela correria, que ele escutou, ele parou e falou, você vai comer miojo, pai? Você não come essa porcaria. Porque eu falava assim, eu não como essa porcaria. Isso aí não deve ser bom. Comida de 2 minutos não deve ser bom. Eu não tinha noção do peso da palavra que eu estava falando para os meus filhos. E eu falei para ele, você faz para o pai também. Ué, pai? Só faltou falar, né? Claro que ele não fala, mas tipo assim, você é bobo? Vai comer esse negócio aí? Falei, faz. E eu lembro bem que ele preparou e fez com aquilo que eu não gosto, colocou o pozinho lá, o sazon e tal. E aí ele trouxe no prato. E eu lembro que eu peguei aquele prato na sala, falei, vamos comer na sala. E eu lembro que eu peguei aquele prato e eu orei e eu chorei já também. Porque Deus estava me dando condições de realizar um sonho tão pequeno em termo financeiro, mas grandioso. Porque eu falo para você, o miojo ele é R$3, 2 e pouquinho, R$3, 4. Eu já viajei, eu já fui em lugares que eu já paguei R$200 para almoçar. É claro que você não vai falar que o pastor está nadando no dinheiro. Eu estou dizendo quando a gente sai para viajar e você entra num lugar e você fala, não, vamos ficar aqui, o dia que você se preparou. Aí você gasta mesmo. Enfim, você está de férias e tal. Quem que já passou por um momento como esse? Então eu já fui para lugares que eu já gastei muito caro para comer. Mas eu falo para você que depois daquele momento de dor que eu passei, para mim foi a melhor refeição. Foi o melhor momento. Foi a melhor comida que eu comi até hoje, depois que eu passei de um novo momento de ensinamento para a minha vida. Então eu quero dizer para você que quando nós estamos no limite, e eu falo é no limite do cansaço, é no limite do sacrifício, é no limite do financeiro, eu quero dizer para você, Deus, Ele conhece as suas dores, Deus, Ele conhece as suas dificuldades, e você está vivendo no limite, que quando o irmão trouxe a palavra, que eu pedi para ele falar sobre resistência, resista, querido, resista. O momento da resistência é fundamental, porque você está prestes a receber algo sobrenatural de Deus para a sua vida. O momento que você está vivendo, eu quero te dizer, em nome de Jesus, vai passar. Ele é momentâneo, mas é muito importante, porque amanhã aquilo que é pequeno vai ser muito grande para você. Quando eu estou fazendo o comparativo na parte do macarrão do miojo. As pessoas perguntam para mim, você já comeu coisa boa, Pompilho? Já. Qual foi a melhor coisa que você já comeu? Porque já fizeram essa pergunta para mim. Foi o miojo. Um miojo? Sim. Porque muitas vezes eu rejeitei e eu sei hoje o preço que isso tem. É impressionante como é o preço que isso tem. Tem coisas que às vezes eu abro mão daquilo que é meu para satisfazer os meus filhos. Sabe por quê, querido? Porque eu não quero passar por um momento de novo e falar assim, eu não fiz aquilo, eu deveria ter feito. É muito importante, às vezes as pessoas olham o sacrifício que as pessoas fazem.
E aí nós estávamos falando aqui sobre a história de Jó. Eu poderia citar o exemplo da história de José, um homem que recebeu o governo do Egito, um homem que exerceu uma função de governo no Egito. Mas eu quero que você entenda, volta um pouco à história, o que precedeu aquele momento do milagre na vida de José. Quero dizer para você que José, a Bíblia fala que ele tinha tanta sabedoria em administração, que as direções que ele trouxe para Faraó, para que fizesse com o Egito, fez com que aquela nação fosse a nação mais rica na época no mundo. A Bíblia fala que chegou um momento na história da humanidade, que tudo que as pessoas faziam, vinham até José, para que José resolvesse. Então você pensa, nossa, aonde José se formou? Aonde José se formou em administração? Em Harvard? Aonde? Na USP? Não, querido. José foi formado dentro de uma cadeia. José foi formado dentro de uma prisão. No momento de um esquecimento dos homens, mas não esquecido de Deus. A Bíblia fala que ele tinha uma vida devocional. José fez com que a dor que ele passou, ele aprendesse com elas. Eu não sei qual é a dor que você está passando nesses dias, mas se você está passando por um momento de dor, porque o momento do limite gera dor, o momento do limite gera sacrifício, gera esforço, e eu falo para você, em nome de Jesus, nesses dias, que Deus venha trazer sobre você a capacidade de suportar, porque o que eu quero te dizer, vai passar. Vai passar. É muito importante nós entender que o limite será superado, mas será superado primeiro com resistência. Depois, um novo momento, um novo futuro, uma nova história. Aprenda a você valorizar as pequenas coisas no meio das adversidades. José, como eu disse, a escola de José, a faculdade de José foi uma prisão, não foi uma sala de aula. Na linha do limite, gera em nós dores. E como nós reagimos às nossas dores? Como a gente reage às nossas dores? A história da dor do carro, eu lembro bem que quando eu queria comprar o carro, eu ia nas garagens, durante a noite eu olhava o carro, e eu orava por um carro. Eu queria demais o carro. Meu irmão, foi tão penoso para a gente conseguir. Foi tão penoso. E o que eu vou contar aqui para você, não é uma questão de idolatria, mas eu lembro bem que quando eu trouxe o carro que deu certo para eu comprar, e eu falo para você que isso foi mais de ano. Quando eu comprei o carro, eu lembro bem que eu morava na rua Antônio João, e a minha casa que eu morava não era uma casa assim, com um muro muito alto e tal. Era uma casa de aluguel, então você aluga e você mora do jeito que a casa está, você não quer ficar gastando na casa dos outros. E o muro era baixo. E eu lembro bem que, por volta, 2 da manhã, eu acordei. O carro. Aí eu fui lá olhar. Tô falando. Eu fui lá e olhei na janela. O carro tava. Aí eu voltei deitadinho. Por quê? Porque não é que eu tava idolatrando o carro. É porque foi muito penoso para conseguir. Então eu fiz isso por umas 2 ou 3 vezes naquela noite. E no outro dia eu acabei fazendo a mesma coisa. Depois eu me policiei e falei, não, Deus vai guardar. Mas por quê? Porque qualquer coisa que eu escutava, às vezes o cachorro latia muito, eu já levantava. É o carro. Aí eu olhava na janela. Eu ficava olhando. E o cachorro latindo, né? Não é só na minha casa, acho que na casa de todo mundo tem o cachorro que late à noite. Ou o cachorrado que gosta de latir à noite. E aí latia, eu ficava olhando. Não era nada. Cuidando do carro. Porque eu tinha medo de perder meu carro. Eu falo pra você, eu tenho medo de perder meu carro até hoje.
Aí você fala assim, pastor, mas você não pode ter medo. Não, mas esse é o medo natural. Por exemplo, eu tenho a caminhonete, ela é visada, e quando é muito pro fundo do Paraguai, eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu fazendo a faculdade no Paraguai, eu chego mais cedo porque eu tenho que pegar lugar lá dentro. Eu não deixo o carro lá fora. Não deixo. Por quê? Porque foi muito custoso para conseguir. Antes dessa caminhonete eu tinha uma outra, eu vendi e fui investir no meu instituto de educação. Eu lembro bem, precisava levantar um dinheiro, eu não quis fazer empréstimo. Eu falei, eu vou vender a caminhonete e depois eu compro. Nesse mesmo ano eu compro. Aí a Cíntia falou, não amor, vamos fazer isso, vende, aí nós compramos depois e tal, investe lá. E eu lembro que eu coloquei o dinheiro tudo lá dentro. E deu o primeiro ano, eu não consegui comprar. Deu o segundo ano, eu não consegui comprar. Terceiro ano eu agoniei. Porque eu não consegui comprar, nem no terceiro ano. Verdade. Tudo que você consegue com muito sacrifício é penoso, querido. Então eu quero dizer para você, peça a direção de Deus e não abdique, não abra mão daquilo que você conseguiu com muito suor, com muito sacrifício. Sabe por quê? Porque é difícil as coisas. Ou você é daqueles que ganhou o carro de presente. Eu não tenho pai que, filho, vem cá, que nem, por exemplo, eu falo isso pro meu filho ganhou um carro quando fez 18. Eu quando fiz 18 não ganhei nada do meu pai não, meu irmão. Tanto é que, não é que era uma ferida, mas eu falava assim, e eu preguei muito isso na igreja, eu já pedi perdão para os irmãos. Eu nunca vou dar um carro para o meu filho, porque meu pai falava, eu não vou dar carro para o meu filho que se vira para comprar carro. E eu pregava isso. Não, meus filhos, eu não vou dar nada para eles, meus filhos têm que se virar, porque eu me virei, não sei o que, cara, os tempos são outros. E eu ainda fiz aquele culto, quando eu falei que ia comprar o carro para ele. Falei, olha, você é um cara assim, você está comigo desde o começo, você é isso, você merece. Você merece. Mas eu quero que você entenda que o que eu estou fazendo é papel de pai, não de Papai Noel. Porque amanhã depois você não venha me pedir roda, eu não vou te dar nada, eu não vou abastecer, o carro é uma família. Tanto é que ele tem o salário dele e ele gasta o carro dele. Eu não sustento o carro dele. Agora, esses dias, aconteceu esse episódio, eu fui usar o carro do cara estava na última da gasolina, meu irmão. Mas não estava na última, ele estava no cheiro do carro. E uma das coisas que a gente aprende, eu aprendi com meu pai, não deixa o carro na reserva. Não deixa o carro na reserva. Uma hora você é pego de surpresa. Não deixa o carro na reserva. E eu sempre reproduzo isso na minha casa. Peguei o carro para pegar o Marcos Paulo, levar ele no médico. O Marcos Paulo passou mal também esses dias. E eu peguei o carro dele, porque eu não achava a chave do nosso carro, e aí estava lá, e eu peguei o carro dele e saí. E o Palio, ele tem o último palitinho, e aí quando ele acaba o último palitinho, que aí teoricamente tem que acabar a gasolina, não, aí ele fica só o contorno daquele último palito. E sabe o que ele fala? Que ainda dá para andar. Porque depois que você anda não sei quantos quilômetros com aquilo, aí ele fica piscando aquele negócio. E eu peguei o carro, e aí eu dei ré e tal, e quando eu já estava na rua para ir pegar ele, estava ali no tênis clube, ali, no clube da atrás da Cacemes ali, e ele estava mal e tal, desesperado, eu fui com o carro para pegar ele, que eu olhei, aquele trem piscando, meu irmão, misericórdia. Então, naquele dia eu tive que abastecer o carro do cara, fui colocar uma gasolina, falei, cara, você é muito irresponsável, quantas vezes teu pai falou, cara, o carro não tinha uma gota de gasolina, imagina, acaba a gasolina do carro e o pai na rua e tal. Não, pai, tem muita gasolina, depois que pisca, o senhor não tem noção, o carro rende pra caramba. Eu lembro bem que eu coloquei 40 de gasolina no carro dele. Naquele momento, encostei, porque eu ponho no Paraguai, que é mais barato. Eu coloquei no Brasil, porque eu não ia aguentar. Eu falei, vai acabar. Eu coloquei 40, foi 2 palitos. E o Palio 40, meu irmão, ele dá quase meio tanque, ele rende muito. Coloquei 40, deu 2 palitos. Só deu para pagar o pisca-pisca lá e foi mais um pauzinho. Não deu 1/4 de combustível. Mas voltando para cá. Os momentos de dores nos ensinam muitas coisas. Então, tem 2 opções. Ou você para e fica lá reclamando das dores, ou você aprende com elas. Porque nos momentos das dores, às vezes a dor ela é financeira hoje. Aprenda com esses ensinamentos, lidando com a dor. Toda dor, ela vai te dar uma nova direção. Toda dor nos leva a algo novo, querido. Ah, pastor, tomara, viu? Porque eu já não aguento mais passar. Vai passar. Ninguém
que passe pela dor fique sempre no mesmo lugar. A dor sempre ela traz um ensinamento. E eu até fiz questão de anotar aqui, coisa importante. E eu quero falar. José fez a faculdade de administração dentro da prisão. A dor ensinou o cara a valorizar quando tem um momento de abastança. Quando foi um momento de abastança, ele pega e dá direção para Faraó. Não, vamos juntar. Instituiu um momento lá, eu se fosse você, Faraó, se fosse o senhor, cobra aí 1/5 do que tudo que o povo produz, 20%, foi de imposto. Arrecadou, porque havia o momento das vacas magras. A pergunta é, com o que você ganha por mês, se hoje você perde, você tem quantos vencimentos para viver ainda? Você consegue sobreviver mais quanto tempo? É tudo ensinamentos. No meio da dor, não adianta você ficar gritando para os outros. Talvez hoje você está vivendo o momento dos seus limites. Como eu disse, às vezes é o limite emocional, às vezes é o limite familiar. Não fica apontando os culpados para as suas dores. Esse momento que você está vivendo, talvez é um momento pré-ruína. A última mensagem eu vou encerrar falando sobre isso. A gente viver no limite. O último tema ele é muito forte, que é o encerramento dessa série de palavras. Os inconformados na linha do limite. O limite é como se nós estivéssemos aqui, o limite. E eu estou vivendo aqui, o limite. E eu vou falar para você, é aqui que antecede o teu milagre. Vai passar o teu momento de dor. Aprenda com as dores. Não se vitimize no momento que você está vivendo. Peça a direção de Deus e fala, Senhor, eu quero superar esse momento de dor que eu tenho passado. Porque Jó superou. Porque José superou. Jó nos ensina muito sobre esperar em Deus. José nos ensina muito em valorizar as coisas. Tudo é um aprendizado. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Aí de pé eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela assim, tudo que você está passando vai servir de ensinamento para você amanhã. Amém? Os momentos de dores, eu não estou falando para você se vitimizar, não, vai passar. Talvez o momento que você está passando, não, eu vou lá porque eu vou fazer esse momento, eu vou participar dessas palavras, e eu quero receber uma palavra de Deus, e eu vou falar para você, Deus te trouxe aqui, e eu vou te entregar a palavra. Vai passar, meu irmão. Vai passar, é passageiro, o momento das dores, o momento da escassez, vai estar cumprindo na sua vida o que está na palavra. O que a palavra fala? E não pedirá emprestado, mas terá para emprestar. Em nome de Jesus, Deus vai te abençoar grandemente. Continue, faz parte do processo. O teu milagre está chegando. Os teus anseios e as tuas preocupações, deposite em Deus. Nós estamos começando o mês de maio e hoje como primeira segunda-feira. O primeiro dia útil praticamente, porque nós estamos vindo de um feriado prolongado. É o primeiro dia útil. É agora que vai começar praticamente o mês de maio. Nas correrias do dia a dia. Eu quero dizer para você, Deus ele sabe que há muito tempo você está correndo. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, descanse em Deus, deposite nele as suas preocupações, deposite nele as suas inquietações. Você que está assistindo, deposite nele em nome de Jesus. Ele vai te tirar dessa situação. Deus ele vai tirar você dessa situação. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos ouvir testemunhos grandiosos através dessa série de mensagens. Eu quero chamar todos à frente, que a gente fique todos aqui alinhados. Nós vamos fazer um momento de oração em nome de Jesus. Quando vir à frente, se você já trouxer o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta, assim vamos fazer. Lúcio nos ajude aí ungindo, amém? E aí nós já vamos orar, encerrando, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Trazer
Em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo. Amém. Em nome de Jesus, vamos orar pelos nossos dízimos, ofertas, parceiros de Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos esses recursos na sua presença, Senhor, nesta manhã. Deus, venha abençoar, Deus, em nome de Jesus Cristo, esses recursos. Que realmente eles venham para o sustento da sua casa, para a sua obra. Mas, Deus, também abençoa, Senhor, todos aqueles que puderem entregar. E também, Deus, aqueles que não puderem entregar hoje, Senhor, abençoe igualmente, em nome de Jesus Cristo. Que realmente, Deus, venha frutificar na igreja, mas que venha frutificar sobre cada vida aqui. Por isso nós abençoamos nessa manhã os dízimos, as ofertas, o parceiro de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Para nós orarmos, falando sobre dores. Esse processo de mensagem, talvez você está numa pré-ruína. Talvez você está numa ruína. E eu quero falar para você, é da ruína para a honra. É da ruína para a honra. Deus vai te honrar em nome de Jesus. A dor nos ensina algumas coisas que para a gente orar eu vou falar. A dor faz parte da condição humana. Faz parte do processo. A dor, Deus, Ele se importa com as nossas dores. Mas Ele permite que a gente venha passar por elas. Porque é nela que nós somos moldados. Somente a dor revela o próximo passo da sua vida. Eu falei de José. Se não fosse a dor de José, José não seria governador. Ele soube administrar o seu momento de dor. José só foi para o Egito por causa de uma dor. Davi, eu vou citar só agora Davi, eu não falei na mensagem sobre ele. Davi só foi chefe de exército e só foi rei por causa das suas dores. A dor faz parte do processo. Não murmure, não reclame no meio das suas dores. Você vai chegar hoje no seu trabalho, glória a Deus, bom dia. Você vai voltar para sua casa, se você for voltar para sua casa e você vê os seus e acordar meio mal-humorados, que acordam mais tarde, como se você não acordasse, e chegar na sua casa e o povo murmurando, ai, hoje é segunda-feira, bom dia, glória a Deus, uma semana abençoada para você. Você vai de contraste daquilo que vão vir até você. Você vai levar bênção em nome de Jesus. Formate o seu futuro em meio às suas dores. Vou repetir, formate o seu futuro em meio às suas dores. O que você está passando hoje, Deus, eu não quero mais passar, você vai falar. Você não vai passar, mas você vai aprender com ela. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós oramos, Deus, nessa manhã. Nós estamos, ó Pai, começando o mês de maio. E nós queremos declarar, Senhor, ó Deus, sobre esse mês. Um mês de bênção, de prosperidade, um mês de milagres. Eu quero declarar, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o mover dos céus venha sobre as nossas causas. Que o Senhor, ó Deus, com o teu refrigério, venha trazer, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, como um bálsamo nas feridas, aliviando a dor, fazendo, Deus, com que o processo que nós estamos vivendo seja passageiro, que nós venhamos alcançar o melhor do Senhor. Eu oro, Pai, em o nome de Jesus, colocando na Tua presença as nossas vidas. Eu te peço, meu Pai, tem esse momento com o Senhor. Eu vou passar orando, ungindo as suas mãos, ungindo você. Deixa Deus falar com você em nome